Boa tarde. Nosso grupo vai apresentar o texto das partes para o todo. No último século, está havendo uma mudança de paradigma, de um em que as pessoas veem o mundo como uma máquina, o mecanicista, para outro em que o veem como uma rede, o ecológico. Tal mudança, com formas e velocidades distintas, gera uma série de conflitos, como revoluções científicas, em que o antigo paradigma passa a não ser mais aceito, retrocessos bruscos e balanços pendulares caóticos em um sistema não linear, em um padrão complexo e organizado. A lógica mecanicista é a ênfase nas partes, também chamada de reducionista ou atomística, como uma linha de produção, em que cada funcionário é responsável pela produção de uma única peça. Já a ecológica é a ênfase no todo, conhecida também como holística, organizada, sistêmica, tendo seu modo de conhecimento sendo o pensamento sistêmico. Então, sobre a substância e a forma. A tensão entre o mecanismo e o holismo tem sido recorrente ao longo da história da biologia. Ela é uma consequência da antiga dicotomia entre a substância, que seria a matéria e a quantidade, e a forma, que seria o padrão e a qualidade. Os pitagóricos, eles distinguiam os números, que eram os padrões, de substâncias, que eram a matéria. Então, eles reconheciam esses números como algo que delimitava e dava forma à matéria. Isso porque não se perguntava de que era feito, e sim sobre seus padrões. Como quando perguntamos para uma pessoa quanto ela pesa, ou seja, os números, e não do que ela é feita, que seria a matéria. Já Aristóteles distinguia forma e matéria, mas ligava ambas entre si por meio de um processo de desenvolvimento. Então, a forma não tinha existência separada, mas era inerente à matéria e vice-versa. Então, de acordo com Aristóteles, a matéria contém a essência de todas as coisas, e é por meio da forma que essa essência se torna real ou efetiva. Sendo que a autorrealização da essência era chamada de autocompletude ou inteléquia, e era um impulso para a autorrealização plena. Bom, e com o desenvolvimento da matemática, física e astronomia, você tem a valorização das ciências exatas, né? Com foco apenas nos fenômenos que podiam ser quantificados e transformados em número. E isso dá origem ao paradigma mecanicista, que acreditava que a ciência ela era regida e determinada por essas leis físicas e matemáticas envolvidas. Um dos grandes representantes desse paradigma foi o Galileu Galilei, e ele valorizou a ciência, mas apenas a ciência que era feita por fenômenos que podiam ser quantificáveis e mensuráveis. E isso permitiu que houvesse uma desvalorização dos outros conhecimentos, né? E esse tipo de ideia de ciência, ela persiste até os dias atuais. Um dos dois exemplos disso foi a redução da carga horária das ciências humanas no currículo do ensino médio. E também o corte de verbas na área da pesquisa nas ciências humanas e ciências sociais. E refletem exatamente esse entendimento de ciência apenas como focada apenas nas ciências exatas. Outro representante desse movimento foi o René Descartes, que ele acreditava que os fenômenos eles podiam ser entendidos a partir de um processo, no qual você entendia o todo a partir das partes. Nesse caso, né, o todo refere-se ao relógio. Podia ser entendido, né, a ideia do relógio pela divisão dele, que seria as engrenagens. E com o entendimento das engrenagens, você podia retomar ao entendimento do que era o todo. E esse tipo de mecanismo, ele aplicou também na natureza. Para ele, a natureza era composta apenas de matéria e mente, que eram grupos distintos, independentes e separados, ou seja, eles não tinham nenhum tipo de relação.
E esse entendimento segmentado do que eram, né, a natureza, fez com que houvesse um entendimento de que os seres humanos, assim, eles poderiam ser explicados, entendidos como máquinas também. E essa ideia foi ainda mais perpetuada e enfatizada com o desenvolvimento da mecânica newtoniana. E fez com que com o desenvolvimento dessa nova parte da física, que esse entendimento de mecanicista dos organismos também fossem aplicados na biologia. E ele foi tentado ser explicado a partir da circulação sanguínea, que de fato ajudou a entender como funcionava esse mecanismo, mas quando foi aplicado para outras áreas da biologia, outras funções, né, ele não foi suficiente para se explicar, como, por exemplo, o entendimento do funcionamento da respiração, porque além de ser um processo que envolve mecanismos físicos, como a diferença de pressão, ela também envolve outros aspectos, além da física. E esse impacto, né, essa limitação de explicação fez com que o Louis Pasteur ele incorporasse a química a esse novo paradigma mecanicista, através da explicação do fenômeno da respiração por os processos químicos. Então, agora, os animais não são apenas máquinas, né, determinadas por aqueles fenômenos físicos e matemáticos, mas também são definidos pelos complexos processos biológicos químicos. Mas, em resposta a esse paradigma, tem o movimento romântico, que é uma oposição ao mecanicismo, e você tem uma valorização agora da forma, né, que se observa, não mais essa preocupação em quantificar os fenômenos. E, com isso, você tem uma retomada da visão aristotélica, né, de forma. Guth, então, ele define, para ele, a forma biológica é algo dinâmico, né, e que cada criatura é uma gradação padronizada de um todo harmonioso. Então, o foco deles agora é entender qualitativamente quais são esses padrões. E esse entendimento qualitativo fez com que houvesse uma evolução da anatomia comparada, com a definição do sistema de classificação biológica, que é aquele que a gente conhece como da divisão dos animais em filos, em ordem, classe, reinos, a partir da semelhança entre esses animais. E ainda, né, esse entendimento das criaturas como um todo harmonioso fez com que os pesquisadores mais tarde observassem que entendesse a Terra como um ser vivo. E esse entendimento como ser vivo fez com que houvesse o desenvolvimento da hipótese de Gaia, que a gente conhece como biogeoquímica, onde entendia-se que a Terra é um superorganismo cujos organismos compostos, né, dentro dela conseguiam modificar aquele sistema para propiciar a sua própria sobrevivência. Então, a própria Terra criava condições para manter a sua estrutura. Outro representante desse movimento foi o Kant, que ele diferenciou os organismos das máquinas, porque para ele, as máquinas, os organismos, aliás, eles são totalidades autoprodutores e organizadores, né? Porque diferente das máquinas, as partes que compõem elas existem para outra, ou seja, para o funcionamento dessa outra. Mas para ele, os organismos existem por meio de outra, ou seja, essas partes, elas existem para dar origem às outras partes. E essa função das partes faz com que, como originária de outras partes, faz com que ele entenda também que os organismos, eles além de se autoproduzirem, eles também se auto-organizam. Além disso, para ele, a ciência, ela é capaz de oferecer apenas explicações mecânicas sobre os fenômenos.
e que para explicar outras áreas ela necessitava de complemento. E para ele, o único complemento dotado, né, desse propósito era a natureza. Bom, nessa parte do texto, nesse tópico, o autor vai falar um pouco sobre o aumento da ideia mecanicista no século XIX. Ele vai falar mais especificamente da segunda metade do século XIX, quando a atenção se virou realmente para o mecanicismo, isso porque no período tiveram alguns avanços notáveis na área biológica. Nesse período, ocorreu o aperfeiçoamento do microscópio, o estabelecimento do pensamento evolucionista, a formulação da teoria das células, que foi possível graças ao microscópio, o avanço do entendimento da embriologia, a ascensão da microbiologia, também graças ao microscópio, e as descobertas das leis da hereditariedade. Essas novas descobertas fizeram com que os pensadores eles não tivessem mais dúvidas sobre a importância da biologia atrelada aos estudos da física e da química. E aí eles começaram a tentar explicar os fenômenos através desse aspecto mais físico-químico da vida mesmo. Foi muito importante para esse período o Rudolf Virchow. Ele foi um médico, antropólogo, patologista, biólogo, político, foi muitas coisas. E hoje ele é considerado o pai da patologia moderna e acho que da medicina social também. Ele formulou uma teoria das células de uma forma mais moderna, e por focar em aspectos tão pequenos da composição dos seres, ele acabou revolucionando o pensamento em relação ao todo. Por isso, nos estudos da função biológica, adotou-se uma visão de que, em vez de se refletirem a organização dos organismos como um todo, era agora concebido, os organismos eram concebidos como um resultado de interação entre pequenos blocos de construções celulares. Ou seja, o organismo todo ele era concebido de partes menores. O Louis Pasteur, ele também foi muito importante para esse período. Ele era um cientista francês e que ele fez muito bom uso do microscópio e do seu aperfeiçoamento, né? Ele fez pesquisas na área de microbiologia e foi capaz de estabelecer o papel das bactérias em processos químicos. Foi ele quem estabeleceu uma relação direta entre os chamados germes e as doenças. Ele foi muito relevante, e aí ele teve a criação de uma teoria, que era a teoria microbiana das doenças, mas nessa teoria ele tinha uma visão meio reducionista, porque ele acreditava que as bactérias eram a única causa das doenças. Infelizmente, essa teoria mais reducionista dele escondeu uma outra teoria que foi muito importante. Essa outra teoria ela foi elaborada por Claude Bernard, que é tido hoje como o fundador da medicina experimental. E ele acreditava que há uma relação estreita entre o organismo e o seu meio ambiente. Ele afirmou que cada organismo tem um ambiente interno, no qual estão os órgãos e os tecidos, e que mesmo que o ambiente externo se desequilibre ou flutue, como ele dizia, o meio ambiente interno vai permanecer constante. Isso era chamado de constância do meio ambiente. Isso foi muito importante porque um tempo depois, um outro autor, ele acabou usando dessa teoria para estabelecer o conceito de homeostase. E para a gente, da área biológica hoje, é muito importante esse conceito e, de fato, ele estava correto. Porque mesmo que o nosso ambiente externo, o ambiente que a gente se encontra, seja um ambiente desequilibrado, ou seja um ambiente ideal, o nosso corpo vai estar sempre tentando manter o equilíbrio interno, que é essa homeostase, para continuar funcionando na sua totalidade. Toda essa nova forma de entender a ciência, adotando esse caráter mais bioquímico, estabeleceu uma crença de que as funções dos organismos vivos seriam possíveis de serem explicadas através das leis da química e da física. E aí, a partir disso, consolidou-se mesmo no período essa visão mecanicista. Inclusive, foi criado um livro do Jacques Loeb, que chamava A Concepção Mecanicista da Vida, e era muito famoso no período. Então, o autor ele trouxe esse trecho para mostrar como, no século XIX, realmente ele foi tomado por essa visão mecanicista por parte dos cientistas da época. Vitalismo. No século XIX, surgiu um dogma entre os biólogos com relação à concepção mecanicista da vida. Mesmo com a biologia celular avançando nos estudos com relação à estrutura e função celular, esse conhecimento permaneceu sendo ignorado.
O modelo reducionista, com suas limitações, evidenciou de forma dramática o problema do desenvolvimento e diferenciação celular, que ocorre nos primeiros estágios da vida, onde as células se duplicam, se especializam e formam um tecido. Mas isso foge do dogma da concepção mecanicista. Ambas escolas, os vitalistas e os orgânicos, se opõem à redução da biologia, da física e da química, pois afirmam que as leis da física e da química, mesmo aplicada no organismo, é insuficiente para compreender a vida. Um organismo vivo é todo integrado e não consegue ser entendido separado das suas partes. Foi feita uma pergunta para ambos, vitalistas e orgânicos, e eles responderam de maneira diferente. A pergunta foi: em que sentido exatamente o todo é mais do que a soma de suas partes? Os vitalistas dizem que existe alguma entidade, força ou campo não físico que deve ser acrescentado às leis da física e da química para ser entendido a vida. Os orgânicos afirmam que o ingrediente adicional é o entendimento da organização ou das relações organizadoras. As relações organizadoras são padrões associados às estruturas físicas do organismo. Esses mesmos biólogos dizem que não existem entidades não físicas associadas à compreensão da vida. Esse é um embriologista alemão que iniciou a oposição da biologia mecanicista, com experimentos pioneiros com ovos de ouriços do mar, que gerou a primeira teoria do vitalismo. O experimento dele usou células embrionárias, no estágio inicial de 2 células. Essas células foram destruídas e, mesmo destruídas, se desenvolveram e formaram um organismo completo, porém menor. Explicando esse fenômeno de autorregulação, ele procurou as organizações que faltavam, no experimento dele. Mas, em vez de voltar para a concepção padrão, escolheu o termo aristotélico, entelequia, que é um processo de autorrealização que está relacionado com a matéria e as formas. Mas a proposta do pesquisador alemão é sobre a atuação do sistema físico sem fazer parte dele. Assim, a ideia vitalista foi revivida de uma forma sofisticada. A biologia organísmica foi uma corrente desenvolvida no século XX. Ela se opôs tanto ao vitalismo quanto ao mecanicismo. Foi criada pelo neurologista e psiquiatra teuto-judeu Kurt Goldstein, não por acaso um seguidor da psicologia de Gestalt, que serviu como base teórica para a biologia organísmica. Na vertente, para entendermos o todo, deveríamos separá-lo e organizá-lo em partes independentes, cuja existência primordial é autossuficiente. Ela lança mão de antigas teorias básicas, como a de Aristóteles, Goethe, Kant e Cuvier. Aristóteles defendia que a percepção do mundo é feita através dos sentidos, de onde descende o empirismo. Goethe, que desenvolveu uma teoria das cores que difere com a de seus antecessores, Leonardo da Vinci e Isaac Newton, ao relacionar as cores com a compreensão de mundo, de maneira subjetiva e qualitativa, associando essas ao campo da psicologia, por exemplo, com a teoria de que cada cor refletiria um sentimento diferente. Kant diz que o conhecimento vem da maneira com a qual somos afetados pelos objetos, de maneira passiva, na chamada sensibilidade, e depois no entendimento, quando reunimos as impressões e a transformamos em um conceito, sendo esse um pré-requisito para o conhecimento. Cuvier, como naturalista, atuou no campo da paleontologia e na anatomia comparada, quando propôs que grandes efeitos catastróficos contribuíram para a extinção de espécies. Ross Harrison foi um biólogo estadunidense que estudou as áreas de anatomia e embriologia. Ele foi pioneiro na biologia organísmica e no cultivo in vitro de células, abrindo horizontes para os estudos com células-tronco.
Para ele, dois dos aspectos mais importantes para a organização são a configuração e a relação. A mudança de pensamento se deu quando a função passou a ser menos importante que a organização. Lawrence Henderson foi um bioquímico estadunidense que se dedicou a estudar o comportamento de reações de controle ácido-base, ou tampões, em sistemas orgânicos, sendo o primeiro a fazer uso do termo sistema, tanto no sentido social quanto no sentido orgânico, sendo este, pela sua etimologia, um todo constituído de partes integradas dentro de um certo contexto. Nesse contexto, temos o pensamento sistêmico como a compreensão das partes dentro do todo. Joseph Rudiger foi um biólogo e filósofo britânico que contribuiu grandemente para a evolução da ciência, ao introduzir a filosofia positivista, em que hipóteses apenas poderiam ser comprovadas por meio de experimento, e organismos descritos por meio de seus compostos químicos. Para ele, a organização dos seres vivos se dá por meio de uma hierarquia, em que sistemas biológicos são formados por partes, como células e tecidos, mas também fazem parte de um todo, os ecossistemas e sistemas sociais, tendo, portanto, esse organismo múltiplos níveis. No entanto, o título de hierarquia é errôneo, uma vez que esse termo deriva de dominação, enquanto que nesse contexto nos referimos à rede. É importante salientar ainda que cada nível possui uma complexidade distinta em natureza e grau. Um parâmetro fundamental para o entendimento de certo sistema é pouco relevante para outro, sendo então uma complexidade organizada. O filósofo Charlie Durbar ainda denominou propriedades emergentes parâmetros que surgem em níveis superiores e não correspondem a níveis inferiores. Neil Terence foi um embriologista e historiador que antes era mecanicista, mas acabou por adotar as ideias de Rudiger, defendendo a organimística na biologia e em seus estudos sobre a cultura chinesa, em todos os níveis estruturais. Para ele, essa filosofia encerrou definitivamente a dualidade entre mecanicistas e vitalistas. Bom, quanto ao pensamento sistêmico, as ideias dos biólogos organísticos deram espaço para o pensamento sistêmico surgir, sendo que esse pensamento diz que as propriedades essenciais de um organismo ou de um sistema vivo são propriedades do todo, e nenhuma das partes as possui, porque elas surgem das interações e relações entre essas partes. Sendo assim, essas propriedades elas são destruídas quando o sistema é desfeito. Então, esse pensamento sistêmico foi uma revolução no pensamento científico ocidental. A crença de que o comportamento do todo pode ser integralmente entendido a partir de suas partes foi fundamental para o paradigma cartesiano, sendo que o grande impacto realmente veio com a ciência do século XX, que foi ali, então, o entendimento de que sistemas não devem ser entendidos pela análise, sendo que as propriedades das partes só podem ser entendidas dentro do contexto do todo. Então, na abordagem sistêmica, as propriedades das partes podem ser entendidas apenas a partir da organização do todo. Então, o pensamento sistêmico concentra-se não em blocos de construção, mas em princípios de organização básica, ou seja, não se olha o individual, mas eles se asseguram que os princípios do todo estejam corretos. Então, enquanto o pensamento analítico isola algo a fim de entender aquilo, o sistêmico significa colocar esse algo em um contexto maior, em um contexto de um todo mais amplo, para conseguir entender, ok? Então, quanto à física quântica, essa compreensão de que os sistemas são integrados e que não podem ser entendidos pela análise chocou os físicos,
Isso porque, desde Newton, os físicos achavam que podiam reduzir tudo a partículas. Então, essa concepção, ela mudou lá na década de 20 com a teoria quântica, que trouxe o olhar de que os objetos, a nível quântico, se tornam ondas de probabilidade de interconexões e que as partículas subatômicas não têm significado se elas forem isoladas, mas sim que elas representam conexões entre coisas, ok? Então, dessa forma, a física quântica demonstra que não se pode decompor o mundo em unidades que existem de maneira independente, mas sim devemos ver como uma teia complexa entre várias partes de um todo significado. Então, as partículas subatômicas não eram uma coisa, e sim algo que interligavam várias coisas, ok? Então, enquanto na mecânica clássica as propriedades e o comportamento das partes determinam o todo, isso se inverte na mecânica quântica, que diz que é o todo que determina o comportamento das partes. Nesse trecho do texto, o autor vai falar sobre a psicologia de Gestalt. Desde quando os primeiros biólogos eles começaram a discutir sobre o problema da forma orgânica, que já foi tratado, e passaram a apoiar também os aspectos de uma visão mais mecanicista e do vitalismo, os alemães eles já tinham pontos importantes para contribuir com esse diálogo e eles sempre fizeram parte desse cenário de pensadores. Eles utilizavam uma palavra muito específica para denominar a forma orgânica, que era Gestalt. E aí, quando eles discutiam sobre isso, essa problemática da forma orgânica, eles denominavam como Gestalt Problem. E daí veio o nome. Um filósofo também alemão, Christian von Ehrenfeld, ele caracterizava a Gestalt afirmando que o todo é mais do que a soma de suas partes. E esse conhecimento depois ele se tornaria a base dos pensadores sistêmicos. Ou seja, ele acreditava que a junção de pequenas partes forma uma soma, e essa soma ela consegue representar mais do que eram aquelas pequenas partes. Nomes como o Max Weitmer e Wolfgang Kohler, eles faziam parte dos psicólogos da Gestalt, que era como eles se denominavam, e para eles, eles tinham que as totalidades significantemente organizadas exibiam qualidades que são ausentes em sua parte. Ou seja, para eles, os organismos vivos, eles percebiam coisas no seu montante que não eram percebidas isoladamente, mas como padrões integrados. Juntando o pensamento do Christian, do Marx, do Wolfgang, eles queriam dizer que, na sua totalidade, quando as coisas elas estão juntas, elas representam muito mais do que quando elas estão separadamente. Elas têm muito mais a acrescentar em sua constância, estando juntas, estando somadas. Assim como os psicólogos organísmicos que já foram citados, esses psicólogos da Gestalt, eles criaram essa nova escola como uma terceira via, porque eles achavam que nem o mecanicismo nem o vitalismo conseguiam explicar de forma correta essa questão dos organismos e do funcionamento. Então, eles criaram como uma terceira via essa escola que chamava Psicólogos da Gestalt. Essa escola, ela contribuiu muito para a psicologia, especialmente no que diz respeito aos estudos de aprendizagem e da natureza de associações. Ela tem muito essa questão de associação do eu com o outro e de como somados acaba sendo mais interessante. No entanto, na década de 20, na Alemanha, que foi onde surgiu a escola de Gestalt, né, estava em vigor a República de Weimar, que ela foi uma república que se consolidou num período muito complicado, que era o período pós-Primeira Guerra. Então, era um período onde a Alemanha estava passando por uma crise e por uma dificuldade econômica muito grande. Foi muito ruim para eles a Primeira Guerra, né? E era também um período que estava começando a ascender o nazismo. Então, a psicologia de Gestalt, ela passou a ser vista mais como um movimento de protesto contra a fragmentação e contra a alienação crescente da natureza humana. A gente pode fazer um paralelo, né, e
essa questão histórica, e era, de fato, uma época onde a Alemanha estava tentando se fortalecer e, principalmente, se unir. Então, uma frase de ordem desse momento era fome por totalidade. E, de fato, por conta disso, esse período na Alemanha era caracterizado por uma perspectiva dos pesquisadores, dos cientistas da época, totalmente antimecanicista. A nova ciência da ecologia surgiu e seguiu os pensamentos dos biólogos organísmicos do século XIX, a partir de estudos com conjuntos de organismos. Tal termo designa o estudo do lar enquanto planeta Terra e da interação entre os seres nele viventes. Cunhado em 1866 pelo polimata alemão Ernst Haeckel, que estudou a relação entre a ontogenia e a filogenia, foi definido como a relação entre os organismos e o mundo externo. Já o termo meio ambiente surgiu apenas em 1909, pelo biólogo Jacob Uexküll, que estudava as relações funcionais entre organismos, animais e vegetais, com termos hoje muito utilizados, como a cadeia alimentar. Os primeiros ecologistas tinham pensamentos ainda muito próximos dos biólogos organísmicos. Como exemplo, temos o ecologista Frederick Clements, que acreditava que a sucessão de plantas era semelhante ao desenvolvimento de um organismo, sendo a última comunidade determinada pelas condições climáticas da região em que estava localizada, e chamada de superorganismo. Termo posteriormente rejeitado e substituído por ecossistema pelo também ecologista Arthur Tansley, em que essas comunidades, animais e vegetais, interagem como uma unidade ecológica. Biosfera, isto é, a camada que envolve a Terra e recebe vida, foi um termo criado pelo geólogo austríaco Eduard Suess, no século XIX, sendo mais tarde teorizada pelo geoquímico russo Vladimir Ivanovich. Para ele, a vida seria uma forma que auxilia na criação e no controle do meio ambiente do planeta, semelhante à moderna teoria de Gaia, que aceita o planeta como um grande organismo vivo. A nova ecologia introduziu no pensamento sistêmico as ideias de comunidade e rede, sendo a primeira um conjunto de organismos simbiontes unidos em um todo funcional, podendo o foco de estudo variar entre a comunidade e o organismo, dependendo do nível organizacional. Hoje, temos que não só os organismos fazem parte de um todo, o ecossistema, como são eles mesmos ecossistemas complexos e consideravelmente autônomos. Podemos, então, separar os sistemas vivos em 3 tipos, sendo um integrado ao outro: os organismos, as partes de organismos e as comunidades de organismos. A interação entre comunidades ecológicas foi relacionada à alimentação desde o início da ecologia. A partir dos estudos de Jacob, o conceito de cadeia alimentar evoluiu para o que hoje conhecemos como teia alimentar. Esses modelos de interação em rede, com o passar do tempo, deixaram de representar apenas as relações alimentares e alcançar os mais diversos níveis organizacionais. A hierarquia da natureza é agora concebida como algo não linear, mas como diversas redes ecológicas interligadas, em que cada nodo representa um organismo, sendo ele mesmo uma rede, formado, por exemplo, por órgãos, que são, cada um, novamente uma rede. Logo, a vida é formada por uma sucessão de redes em níveis organizacionais, sendo esses níveis estabelecidos apenas para facilitar a compreensão, mas inexistentes na prática. Muito obrigada pela atenção. Nosso trabalho foi composto por Júlia Caroline, Júlia Miotti, Carla Goteguese, Larissa Oliveira e Laila Neste. Alguém tem alguma dúvida?